Bem, então, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão de divulgação Erasmus+, específica do setor da educação de adultos. A ideia para hoje é dar-vos aqui algumas indicações, algumas diretrizes sobre como devem proceder para se candidatarem às oportunidades do Erasmus na educação de adultos. A nossa reunião vai ter uma duração sensivelmente de 2 horas. Vamos tentar que não haja muitos atrasos. E, antes de mais, queria só explicar uma questão que tem que ver com a nossa interação aqui durante a reunião. O formato que foi escolhido para esta sessão é um formato que implica a utilização de uma ferramenta adicional, do qual penso que já terão conhecimento, vos foi informado quando fizeram o registro, que é o Padlet. Portanto, não irá haver interação no chat aqui do Teams. Qualquer questão que queiram colocar aqui à nossa equipa é feita através de uma plataforma que eu vou já aqui mostrar-vos. Ora então, para acederem a este Padlet, vocês têm o link, e ao entrar aqui, tem uma série de separadores com questões gerais, aqui tudo à esquerda, questões relativas à ação-chave 2 de educação de adultos, questões relativas à ação-chave 1 de educação de adultos, tem depois um separador com alguns anúncios, ainda mais um com documentação e links úteis, e um bocadinho mais à direita, a rede de parceiros, informações sobre a rede de parceiros, que é uma iniciativa que está a ser feita pela agência para criar uma rede de parceiros no setor da educação de adultos. Ora, para interagirem em qualquer um destes tópicos, aquilo que têm de fazer é muito simples. Logo abaixo da primeira janela, em cada separador, onde diz, por exemplo, faça a sua questão, tem um círculozinho com um sinal de mais, é isso que devem fazer. Portanto, eu vou exemplificar. Imaginem que querem fazer uma questão relativa à ação-chave 2, clicam aqui no mais por baixo da ação-chave 2 e surge logo aqui um pop-up, uma janela, onde vocês no campo do assunto devem colocar a vossa pergunta ou a vossa dúvida. Ok? Agora, publicam a pergunta e reparem que ela aparece logo aqui em baixo. E depois, uma das nossas colegas que estão hoje a tratar das perguntas e respostas aqui no Padlet, irá fazer a resposta, indicar aqui a resposta à vossa questão. Ok? Portanto, é muito simples, é essencialmente clicar no mais e fazer a pergunta. Vamos então voltar agora sim à nossa apresentação. O programa para hoje incluirá, antes de mais, a apresentação da equipa da educação de adultos na Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação. Seguidamente faremos uma breve introdução ao programa 2021-2027. A seguir a isso, vamos também apontar algumas questões que são específicas da educação de adultos, para de seguida entrarmos nas oportunidades dentro da ação-chave 1. Vamos explicar aqui com algum detalhe quais são as formas que os projetos na ação-chave 1 podem ter. Haverá depois um breve intervalo de cerca de 10 minutos e, na segunda parte, continuamos com as oportunidades na ação-chave 2, os projetos nesta ação-chave, os projetos de cooperação. A equipa da educação de adultos é constituída no K1 pela Sandra Caneira, Telma Duarte e eu, Vasco Corisco. Na ação-chave 2, a minha colega Eugénia Inácio e a nossa chefe de equipa é Isabel Joaquim. Para a apresentação da parte sobre a ação-chave 1, eu estarei aqui com a minha colega Sandra.
A Eugénia irá tratar da apresentação da ação-chave 2 e a Telma Duarte e Isabel Joaquim estarão no Padlet a responder às vossas questões sobre a sessão. Aproveito também para recordar que esta sessão está a ser gravada em vídeo e esse vídeo servirá para depois poderem ver com mais calma alguma parte da sessão que não tenham entendido ou que não tenham conseguido ver com mais atenção. Também irá ser disponibilizado um PDF com a nossa apresentação de slides, portanto, mesmo que as coisas estejam a andar um bocadinho depressa, não tenham problemas, não precisam de tirar notas ou de pedir para repetir o que está para trás, porque também vai ser disponibilizada a apresentação de slides. Começamos então a falar um bocadinho sobre o novo contexto europeu e o novo programa Erasmus+ 2021-2027. Este programa acaba por ser um instrumento de uma iniciativa da Comissão Europeia, que é a criação de um espaço europeu da educação. Isto é uma iniciativa que tem um conjunto de objetivos para que a educação e a formação de qualidade cheguem a toda a gente na União Europeia. Essencialmente pretende-se promover a mobilidade transnacional na educação e formação a todas as pessoas, ultrapassando os obstáculos à livre movimentação de aprendentes, através de duas ferramentas específicas, que é o reconhecimento de competências e as competências em línguas estrangeiras. Também se pretende, com este espaço europeu de educação, apoiar os Estados-membros a melhorar a natureza inclusiva dos sistemas de educação e de informação, e a basear-se na aprendizagem ao longo da vida e a incentivar a inovação. O Erasmus Teacher Academy, as universidades europeias ou o Cartão Europeu de Estudante são 3 exemplos de outras ferramentas que este espaço europeu de educação pretende implementar a curto prazo. O novo programa tem um conjunto de prioridades horizontais, portanto, horizontais porque atravessam todas as ações-chave e todos os setores, portanto, são aquelas prioridades que são válidas e que são necessárias para incluir nos vossos projetos e nas vossas candidaturas. Uma questão importante aqui é que entendam que os vossos projetos não têm que abordar diretamente um destes tópicos. O que é importante é que estes tópicos estejam presentes no vosso projeto de alguma forma. Então, vamos corrê-los aqui rapidamente. A inclusão e a diversidade. É importante que os vossos projetos tenham características que permitam a sua acessibilidade a toda a gente, independentemente das pessoas, da sua origem, da sua etnia, do seu estatuto social, da sua condição financeira. Portanto, toda a gente deve estar incluída nos programas Erasmus. A transformação digital, portanto, os projetos que vocês apresentem, a candidatura, também devem conter características que mostrem como as novas tecnologias podem, de facto, ajudar a cumprir os objetivos da educação e da formação. O ambiente, o clima e a sustentabilidade, mais uma vez, independentemente do vosso projeto se dirigir diretamente a este assunto ou não, ele deve estar presente. Portanto, a forma como vão implementar o projeto tem de mostrar a preocupação com estas questões, através da forma como viajam, através dos suportes da documentação, por exemplo, optar pelo digital em vez da documentação em papel, e por aí fora. E, finalmente, a participação na vida democrática. Isto é muito importante também, fazer com que todas as pessoas, todos os participantes no projeto e depois replicando isso para toda a comunidade, portanto, todos devem participar na democracia, ou seja, devem ser cidadãos ativos numa Europa em que se quer que as pessoas tenham todas os mesmos direitos.
Entrando já nas prioridades específicas da educação de adultos, o que nós queremos aqui é que se crie uma ligação mais estreita entre o programa e as medidas de política. Como é que isso se faz? Bom, melhorando a disponibilidade de oportunidade de aprendizagem de elevada qualidade para adultos, criando percursos de melhoria de competências, melhorando a acessibilidade e aumentando a adesão de adultos, melhorando as competências dos educadores e outro pessoal de educação de adultos, melhorando a garantia de qualidade na educação de adultos, desenvolvendo centros de aprendizagem orientadores para o futuro e desenvolvendo o Erasmus+, entre todos os cidadãos e todas as gerações. Portanto, reparem aqui que a educação de adultos abre o âmbito das oportunidades educativas e formativas para fora do círculo estrito dos centros formais de aprendizagem, das escolas, dos colégios, das universidades, dos institutos. Portanto, a ideia aqui é criar uma adesão de adultos nas oportunidades de educação e formação na Europa ao longo de toda a sua vida, independentemente do seu background, da sua formação e da forma como elas se encontram na sociedade. Muito importante, então, dentro deste contexto, é perceber-se o que é a educação de adultos. E temos aqui uma breve definição que ajuda a compreender isso. Educação de adultos compreende todas as formas de educação não profissional de adultos, seja de natureza formal, não formal ou informal. Ora, quando falamos de educação não profissional, estamos já a criar aqui uma separação do setor da educação e formação profissional. Então, por exemplo, quando estamos a falar de ações de formação profissional contínua, isso não encaixa na educação de adultos, isso encaixa no setor da educação e formação profissional. Aqui a questão da natureza formal, não formal ou informal, vamos já ver no slide seguinte. O que é um aprendente adulto? E o que é que o distingue, então, de um aprendente numa escola ou numa universidade? Então, um aprendente adulto é qualquer adulto que, tendo concluído ou já não estando envolvido na educação ou formação inicial, ou seja, o tal background da escola, da universidade, etc., regressa a algumas formas de aprendizagem não profissional contínua e participando assim em atividades para aprendentes. Okay? Os profissionais que também beneficiam da participação nestes projetos de educação de adultos. Quais são? Portanto, são os profissionais ligados à educação de adultos. Quem são eles? São pessoas que tenham um vínculo formal à sua organização educativa. Ou seja, à instituição de educação de adultos onde trabalham e que podem, assim, participar em atividades para o pessoal. Na educação de adultos, o conceito de um educador ou de um formador também é mais lato, ok? O que é importante aqui é que, de facto, haja um vínculo com a organização. Eu vou dar um exemplo concreto. Muitas organizações na educação de adultos recorrem ao trabalho de voluntários. Um voluntário pode ser um participante em atividades Erasmus, desde que consiga comprovar que tem um vínculo formal e mais ou menos regular com a organização em que trabalha, em que presta o seu voluntariado. Então, como eu disse há bocadinho, vamos agora ver aqui a distinção entre os três tipos de aprendizagem que fazem parte da educação de adultos. A aprendizagem informal é aquela aprendizagem que é feita na vida diária, nas atividades da vida diária, no trabalho, entre pares, etc. Como é que ela se faz? É o chamado aprender fazendo. É aprender de uma forma não organizada nem estruturada em termos de objetivos, tempo ou suporte de aprendizagem. Portanto, não é a aprendizagem escolar com um calendário, com objetivos previamente definidos, com um horário específico de aulas, etc. Portanto, é uma aprendizagem que é muito mais flexível e que pode até nem ser intencional da perspectiva do aprendente. O aprendente pode estar, de facto, a ser objeto de uma aprendizagem informal,
e não ser intencional dele, não é? Quando faz, por exemplo, uma visita a um museu e está a receber uma aprendizagem num serviço educativo desse museu, isto é uma aprendizagem informal no contexto da educação de adultos. A aprendizagem não formal refere-se àquela que é feita fora do currículo educacional formal e é realizada por aprendentes numa base voluntária. Portanto, aqui já há, ao contrário da anterior, a intencionalidade, mas é uma aprendizagem também voluntária e fora daquilo do que chamamos, por exemplo, a escolaridade obrigatória, do tal currículo educacional formal. Finalmente, a aprendizagem formal, esta sim é que decorre num contexto organizado e estruturado, em estabelecimento de ensino, formação ou no local de trabalho. É intencional por parte do aprendente e, em geral, tem uma validação e uma certificação final. Um exemplo aqui, se pensarmos nos centros Qualifica, a aprendizagem que é feita nos centros Qualifica é formal. Mais uma vez, chama a atenção para distinguir estes tipos de aprendizagem da formação profissional contínua nas empresas. Okay? Isso faz parte do setor da educação e formação profissional. Postas então estas considerações introdutórias sobre a educação de adultos, vamos agora ver aqui, muito rapidamente neste diagrama, quais são as ações-chave do programa Erasmus. Portanto, quem participa no programa Erasmus pode participar através daquilo que se chamam as ações KA1, ou ações-chave 1. O KA aqui são as siglas do termo em inglês, Key Action 1, que são aquilo que se chamam os projetos de mobilidade. Ou seja, que é quando a vossa organização quer enviar pessoas para ter uma experiência de formação e educação num contexto internacional. Que tipo de mobilidades é que existem? Temos aqui projetos de mobilidade de curto prazo, a acreditação Erasmus ou ser um parceiro de consórcio de mobilidade. Na ação-chave 2, ou Key Action 2, temos os projetos de cooperação. Eles são designados como parcerias para a cooperação e há os de dois tipos, as parcerias de pequena dimensão e as parcerias de cooperação. Sobre isto vai falar a minha colega Eugénia daqui a bocadinho. Finalmente, ainda a ação-chave 3, ou Key Action 3, que é o apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação. Nós vamos hoje focar-nos aqui nas ações-chave 1 e 2 do programa descentralizado e não vou agora entrar em mais detalhes porque ao longo da sessão isto vai ser bastante esmiuçado. Portanto, avançamos. Portanto, a primeira questão que têm de colocar quando querem fazer uma candidatura à educação de adultos no programa Erasmus+, é que tipo de projeto é que eu quero fazer, a que tipo de projeto é que eu me posso candidatar. E tem que se colocar esta pergunta: o que é que eu quero? Quero a mobilidade do meu pessoal educativo e dos meus aprendentes na minha organização, quero que as pessoas que dão formação e que recebem formação na minha organização vão em mobilidade para aprender, para formar, para ensinar, para ter uma experiência. Então, nesse caso, o que devem fazer é avançar para uma candidatura da ação-chave 1, os tais projetos de mobilidade, portanto, estes que estavam aqui atrás, a azul em cima, ok? Projetos de mobilidade. Se, pelo contrário, a ideia é começar um projeto de cooperação com entidades em outros países para promover inovação ou para fazer intercâmbio de boas práticas, em que pode haver mobilidade, mas esse não é o foco do projeto. O foco do projeto é a cooperação. Então aí devem avançar para uma candidatura na ação-chave 2, os tais projetos de cooperação, os que, vou recuar, os que estavam aqui atrás, a verde, não é? Portanto, isto são assim as duas grandes perguntas que se têm que colocar no início. E a primeira parte, então, desta sessão vai ser sobre a ação-chave 1, portanto, os tais projetos de mobilidade que vamos agora ver como é que funcionam. O novo programa que entra em vigor em 2021 tem algumas novidades. Tem aqui um estatuto que se chama a acreditação, que alguns de vocês já terão ouvido falar, se estiveram na sessão anterior de divulgação geral, também já ouviram falar sobre isto.
Nós pusemos aqui as siglas com a designação dos projetos, para se ir habituando a ouvir também. A candidatura à acreditação tem a designação de KA 120 e o pedido de financiamento é KA 121. Depois tem também outro tipo de projeto, que são os projetos de curto prazo, os KA 122. E outra novidade neste programa é que, na educação de adultos, desde o ano passado, passou a ser possível haver mobilidade de aprendentes. Okay? Até o ano passado, no Erasmus+, só formadores tinham hipótese de fazer mobilidades, fazer projetos de mobilidade. Neste momento, isso está aberto também aos aprendentes, às pessoas que beneficiam da educação de adultos. Portanto, por outras palavras, dentro da ação-chave 1 do programa, dentro dos projetos de mobilidade, há 3 variantes possíveis. Podemos ter mobilidade de pessoal, portanto, das pessoas que trabalham para dar formação a adultos, mobilidade de aprendentes, a mobilidade para aqueles que beneficiam da formação de adultos, ou ainda outras atividades adicionais. E vamos agora, nos 3 próximos slides, ver aqui em detalhe o que é a mobilidade pessoal, o que é de aprendentes e que outras atividades é que estamos aqui a falar. Então, dentro da mobilidade de pessoal, há 3 tipos de atividades. Uma mobilidade pode ser para fazer um job shadowing, okay? Que é um job shadowing é uma aprendizagem pela observação, é um acompanhamento de um profissional no seu local de trabalho. Okay? Estas mobilidades podem durar 2 a 60 dias. Outro tipo de mobilidade são as missões de ensino. Uma missão de ensino é quando um staff, uma pessoa que trabalhe na formação e na educação de adultos, vai para o estrangeiro, vai para um país do programa para dar formação num contexto internacional. Estas mobilidades, que são as que podem ter uma duração maior, vão de 2 a 365 dias. Podem ter até 1 ano de duração. E, finalmente, os cursos de desenvolvimento profissional, que é quando o staff vai em mobilidade, não para dar, mas para receber formação. Okay? Para fazer um curso de formação que o ajude no desenvolvimento profissional, no trabalho que desenvolve na sua organização. Estas podem durar de 2 a 30 dias. Portanto, isto são as 3 tipologias de mobilidades de pessoal que podem ter uma componente virtual. As mobilidades podem ser inteiramente físicas, com a deslocação, com a ida para um local de destino, mas que podem incorporar também uma componente virtual, online. Passamos agora para a mobilidade de aprendentes. Então, os aprendentes adultos, que podem também fazer mobilidades físicas ou mistas, tal como o staff, podem participar em mobilidades de 2 tipos. Podem ser mobilidades em grupo, para a aprendizagem, 2 a 30 dias, ou mobilidade individual, também 2 a 30 dias. Okay? Os aprendentes adultos, nestas mobilidades, têm sempre de ir acompanhados por um formador. O terceiro tipo de atividades, então, as tais outras atividades que podem ser financiadas. Pode ser um perito ou um especialista convidado. Isto funciona um bocadinho ao contrário. A vossa organização, em vez de mandar staff ou aprendentes para fora, aqui neste caso recebe, ou seja, convida um especialista numa determinada área que seja do vosso interesse e que contribua para o vosso desenvolvimento como organização, para dar alguma formação ao vosso staff ou aos vossos aprendentes. Portanto, basicamente é receber alguém para vos dar formação durante 2 a 60 dias. Podem também fazer acolhimento de professores e educadores em formação inicial, de 10 a 365 dias. Portanto, educadores, formadores, professores que estejam em início de carreira, podem vir fazer, digamos, uma espécie de um estágio, entre aspas, à vossa organização que os acolhe para começarem a praticar
a sua tarefa de docência. E tem ainda as visitas preparatórias. Estas visitas preparatórias funcionam como um primeiro contacto ou uma preparação de mobilidades de longa duração. Portanto, antes de um projeto de mobilidade dos outros tipos que indicámos aqui atrás, podem fazer uma visita preparatória, em alguns destes casos só quando são mobilidades de longa duração. Por exemplo, um curso de formação não tem direito a ter uma visita preparatória. Não há necessidade de preparação, porque há uma entidade no local de acolhimento que vai preparar esse curso para vocês. Ok? E as visitas preparatórias, então, também podem ser uma opção em alguns casos. Aqui um parênteses para falar nos países elegíveis para onde podem fazer estas atividades de mobilidade. E estamos a pôr isto aqui especificamente para o KA1, porque no KA2 há algumas diferenças que a minha colega Eugénia vai depois explicar. No KA1, então, os países de destino para mobilidades são apenas os Estados-membros da União Europeia. Ok? Atenção, uma mobilidade é sempre transfronteiriça. Okay? Não podem fazer mobilidade para outra cidade ou para outro local dentro de Portugal, seja continente ou seja nas ilhas. Portanto, tem sempre que ser para fora da fronteira. Okay? Seja perto ou seja longe, seja Badajoz ou Helsínquia, tem que ser para fora da fronteira. Mas para além dos 27 Estados-membros, ainda há 6 outros países para onde podem fazer mobilidade. São países que são do programa, apesar de não estarem na União Europeia. Referimos aqui a estes 6 que estão aqui listados. Não se esqueçam que o Reino Unido já não está na União Europeia, portanto, não é possível fazer mobilidades para o Reino Unido. Quem é que pode participar então? Portanto, falámos aqui de pessoal, de aprendentes. Vamos ver então, em concreto, o que é o staff, o que é o pessoal de uma organização de educação de adultos. O staff pode ser de vários tipos. Pode ser o pessoal que está diretamente ligado ao contexto de aula, por assim dizer, professores, formadores, educadores de adultos, mas também pode ser pessoal não docente. Por exemplo, as pessoas que fazem a gestão, os diretores, os coordenadores, podem ser psicólogos, portanto, podem ser pessoas que, estando ligadas à educação e formação de adultos, não são aqueles que estão na linha da frente a dar a formação, mas que fazem um trabalho importante também dentro do contexto da educação de adultos. E depois ainda voluntários, conselheiros, coordenadores políticos. Portanto, reparem que não são só, ao contrário do que às vezes se pensa, não são só os professores e os formadores que podem beneficiar dos projetos de mobilidade. Portanto, todas as pessoas direta ou indiretamente responsáveis pela educação de adultos podem também fazê-lo. No caso dos aprendentes, e chamo a vossa atenção para isto agora, há aqui uma limitação no setor da educação de adultos, que é aprendentes adultos para fazer mobilidade têm de estar incluídos naquilo que chama o grupo dos aprendentes com menos oportunidades. Em particular, os aprendentes adultos com baixas qualificações. Vamos ver agora nos próximos slides uma definição do que é um aprendente adulto com menos oportunidades e o que é um aprendente adulto com baixas qualificações. Para perceberem um bocadinho o contexto. Como o programa se quer, de facto, mais inclusivo, portanto, foi a forma que o programa encontrou para poder incorporar pessoas com menos oportunidades. Portanto, elas devem ser integradas, são pessoas que enfrentam obstáculos que as possam impedir de aceder a oportunidades no programa por vários motivos. Por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde. Pessoas que têm um acesso mais dificuldade por terem uma origem migrante, ou por motivos relacionados com deficiência, ou com dificuldades educativas, ou até outros quaisquer motivos que possam dar asa a práticas discriminatórias e que estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Portanto, isto é um aprendente com menos oportunidades. E estas pessoas, de facto, devem fazer parte dos projetos Erasmus. Não se esqueçam, vimos há bocadinho, num dos primeiros slides, que, de facto, a inclusão e a diversidade é uma das prioridades horizontais do programa. Portanto, daí que haja um reforço tão grande relativamente a isto. Então, estes aprendentes adultos com menos oportunidades podem também ser, e devem ser, para serem elegíveis para uma mobilidade, aprendentes adultos pouco qualificados. Aquilo que no termo original em inglês se designa por low-skilled learners. Isto são o quê? São pessoas que têm alguma dificuldade em executar as tarefas básicas educativas, por exemplo, tarefas de matemática, de leitura, de utilização de meios digitais. Pessoas que tenham dificuldades de aprendizagem que estejam diagnosticadas ou detentoras de outra condição que dificulta o acesso à aprendizagem ao longo da vida. Ou também pessoas que tenham abandonado ou que não tenham concluído ou o programa de escolaridade, o 12º ano ou o nível 4 de formação profissional, ou que não tenham concluído também o ensino e formação profissional de nível 2, do Quadro Nacional de Qualificações, embora possam ter uma habilitação de 4º ano, 6º ano ou de 9º ano. Portanto, são pessoas que, de facto, não fizeram a escolaridade até ao fim, por abandono, pelos mais variados motivos que se calhar até têm que ver com as questões que falámos no slide anterior, não é? Da questão das oportunidades, e, portanto, estas devem ser incluídas no programa. E, peço desculpa, estava já a passar aqui para um slide que é para a minha colega Sandra, e, portanto, eu vou agora passar-lhe a palavra. Sandra, estás pronta para seguir? Muito bem. Então, muito obrigado a todos e até já. Obrigada, Vasco. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Dando continuidade ao que o meu colega Vasco falou, entremos agora na parte das organizações elegíveis. Um tema que suscita sempre tantas dúvidas nas vossas entidades, principalmente quando se trata do setor da educação de adultos. Um setor que é muito abrangente em termos de programas e atividades educativas, tanto ao nível do informal, formal e não formal, tal como o meu colega Vasco aqui falou. A elegibilidade das organizações é agora determinada com base nos programas e nas atividades de ensino que oferecem, no seu projeto educativo, nos seus estatutos, ou no papel que desempenha no sistema educativo. E, neste sentido, é possível a algumas instituições serem elegíveis em vários setores de educação, por apresentarem e oferecerem vários programas e atividades no domínio da educação. Contudo, é importante referir que, uma vez que os objetivos e os resultados serão diferentes, a instituição terá de submeter sempre uma candidatura a cada setor, não misturando os conteúdos dos vários setores. No setor da educação de adultos, especificamente, as organizações de educação formal, informal e não formal são consideradas elegíveis para participar, assim como as autoridades públicas, locais e regionais, organismos de coordenação e outras organizações ativas no setor da educação de adultos, mas isto é mais vasto e complexo do que parece e surgem sempre muitas dúvidas relativamente a este assunto. Por isso mesmo, na página da Agência Nacional foram publicadas as listagens para cada setor, as definições de atividades e programas e os exemplos de organizações elegíveis. Esta listagem foi validada pelas nossas autoridades nacionais. Aqui neste slide expomos alguns exemplos, neste e no próximo. E assim, dentro dos diferentes tipos de organizações de educação de adultos, temos os seguintes programas elegíveis. O RVCC, Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Temos o ZEFA, Cursos de Educação e Formação de Adultos. Temos os FCB, Programas de Formação em Competências Básicas. Vias de Conclusão de Nível Secundário. Temos o PLA, o curso de Português como Língua de Acolhimento, o Ensino Recorrente
educação informal e não formal para adultos, temos educação nas prisões, programas educativos formais, informais ou de integração, poderão ser ligados à deficiência, migrantes, idosos. Como exemplos de organizações que trabalham com este tipo de programa e estas atividades, temos os Centros Qualifica, temos escolas com EFA, centros de formação do IFP, temos autarquias, sindicatos, empresas, associações, fundações, estabelecimentos prisionais, centros culturais, bibliotecas, museus, teatros, Universidade da Terceira Idade, as universidades sénior, centros comunitários, paroquiais, ONGs, organizações humanitárias, instituições de solidariedade social, um leque de instituições que poderão aproveitar este tipo de oportunidade. As autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor da educação de adultos têm um papel bastante importante também no sistema educativo, ao nível do planeamento da oferta educativa local e regional, do controle de qualidade e supervisão da oferta formal, da promoção da educação de adultos e apoio à formação de pessoal educativo, serviços de apoio e orientação para os aprendentes adultos e, como exemplos destas organizações, nós temos as autarquias, as comunidades intermunicipais, temos as secretarias regionais de educação, as direções gerais de estabelecimentos escolares, as associações profissionais de formadores, associações, fundações, cooperativas, organizações de artes e ofícios, serviços de apoio educativo e psicologia, projetos e ações de intervenção social, áreas metropolitanas e secretarias regionais de educação. Temos, no fundo, um leque de instituições que poderão realmente participar. Resumindo, qualquer organização que se dedique de forma sistemática e baseada num plano para dar formação a adultos pode candidatar-se a estas oportunidades. Todas as organizações precisam de ter autonomia financeira para se candidatarem a uma subvenção Erasmus. Caso a instituição não tenha autonomia financeira, a candidatura deverá ser feita em nome da entidade que tutela essa organização. Por exemplo, um museu que quer candidatar-se, no entanto, faz parte de uma Câmara Municipal, isto é um exemplo, terá de ser esta a candidatar-se e a assinar a candidatura. Esta questão é uma questão muito importante que deverá ser vista já nesta fase de candidatura, porque tem havido alguns constrangimentos em fase contratual com estas organizações. Por exemplo, as organizações são aprovadas e depois não têm conta bancária e a organização que as tutela não tem conhecimento do projeto. Portanto, ter atenção e que caso existam dúvidas relativamente a este tipo de questão, contactem-nos para que possamos orientar-vos de alguma forma. Portanto, percebendo-se que a vossa instituição é elegível e tem autonomia financeira para desenvolver um projeto, o novo programa Erasmus adapta-se às vossas necessidades e ao nível de experiência da vossa organização. E agora perguntem-se, qual o nível de experiência? Então, se a vossa organização não tem ainda muita experiência internacional e quer começar por um projeto mais simples, menos duradouro, pode avançar para um projeto KA1 de curto prazo. Os tais KA 122, como o meu colega falava há pouco. Se já têm experiência em cooperação internacional e sentem-se preparados para participar de uma forma mais contínua no programa, avancem então para um convite à acreditação. Como participar? Estas são as opções. Projetos de mobilidade de curto prazo, os chamados KA 122, os tais projetos mais simples, com uma duração mais reduzida, mas que permitem ganhar experiência a nível internacional e que certamente vos fará ganhar o gosto em continuar pelo impacto que irá trazer às vossas instituições. Também através da acreditação de organizações individuais ou de coordenadores de consórcio de mobilidades, e falaremos disto um pouco mais à frente.
E duas outras formas de participação que não requerem candidatura são ser parceiro de um consórcio de mobilidade já existente, e para isso é necessário ser convidado por um coordenador de consórcio aprovado, ou então propor-se ao coordenador como parceiro, caso os objetivos possam ir ao encontro da temática desse projeto. Como saberão, como poderão saber quem são estes coordenadores de consórcio? As listas com os resultados de seleção são sempre publicados na página da Agência Nacional. É uma questão de verificá-las e, se tiverem interesse, contactarem esses coordenadores. Okay? Ou então, também poderão ser entidades de acolhimento de aprendentes ou de staff. Por exemplo, antes de pensarem em enviar pessoas para fora para terem uma experiência em contexto internacional, podem fazer a experiência ao contrário e receber aprendentes, staff, formadores de outras organizações internacionais que queiram vir ao nosso país. Esta experiência permite que consigam ter uma percepção das necessidades dessas pessoas em contexto de mobilidade numa organização, para que depois, através dessas aprendizagens, poderem também dar também vocês o tal salto nestas oportunidades de Erasmus. Só um bocadinho, peço desculpa, que acho que aqui o meu slide passou um slide. Peço desculpa. Espero que estejam a ver. Portanto, continuando. Entrando aqui nas ações que estive a falar, e peço desculpa porque o site passou logo para a parte dos consórcios, mas eu comecei a falar primeiro sobre os projetos de curto prazo. E falando agora com um pouco mais de detalhe, de uma forma também sistemática, para também não vos cansar, os projetos de mobilidade de curto prazo, o prazo de candidatura é até dia 23 de fevereiro, são os próximos. Qual a finalidade destas candidaturas? É um ponto de entrada para o primeiro projeto ou para uma opção para as organizações interessadas numa participação ocasional ou que pretendem organizar apenas um número reduzido de atividades, com poucos participantes, logo em pequena escala. Como podem ver, as suas características apontam para isso também, são projetos de duração curta, de 6 a 18 meses. O número máximo de participantes são 30, e só podem fazer no máximo 3 projetos em 5 anos, porque o intuito é ganhar experiência para depois passarem para a acreditação. Nestes projetos dá-se prioridade aos newcomers. E o que é que se entende por newcomers? Consideramos newcomers organizações, qualquer organização que não tenha recebido anteriormente apoio em determinado tipo de ação apoiada pelo programa, ou o seu antecessor, ou seja, o anterior programa, seja como coordenadora ou então como parceira. Este formato de projeto não está disponível para organizações que já possuem a sua acreditação e têm flexibilidade. Estes projetos têm também flexibilidade orçamental. As acreditações são de 2 tipos, mas só existe uma opção. Isto é, só poderão escolher um destes formatos, ou se candidatam para uma acreditação como organização individual, ou se candidatam para coordenadores de um consórcio de mobilidade. É importante referir que a figura do coordenador de consórcio só existe aqui no contexto da acreditação. Não existe outra ação dentro do programa Erasmus que tenha esta possibilidade. Assim, e sendo uma escolha que têm de fazer logo no início, deverão pensar se o vosso objetivo é que as aprendizagens sejam apenas para usufruto das pessoas dentro da vossa organização, staff ou aprendentes, ou se pretendem expandi-las para uma rede ou um conjunto de organizações que coordenarão no futuro.
Claro que esta opção requer mais experiência, ou até diria ousadia, porque requer mais trabalho, mas de facto também é mais compensador, porque se criam redes de trabalho muito mais gratificantes, colaborativos, entre todos os envolvidos na parceria do vosso consórcio. Então vamos ao primeiro tipo de acreditação, a acreditação de organizações individuais. O prazo de candidatura será em outubro de 2022. A sua finalidade é criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. Quanto às regras e princípios, é importante basear a vossa candidatura num plano Erasmus, alicerçado no projeto educativo ou nos estatutos da vossa organização, num documento que seja como um projeto inicial da vossa instituição, aquilo que tem os vossos objetivos, aquilo que pretendem alcançar enquanto instituição. O vosso plano Erasmus terá que se basear nisso, no fundo é transpor esses princípios gerais para um contexto de mobilidade para o estrangeiro. Só se pode fazer uma acreditação por organização em cada setor, nunca é demais referir isto. Não requer experiência prévia no programa Erasmus, requer apenas, peço desculpa, que a vossa organização trabalhe com o setor, por exemplo, no nosso caso, educação de adultos, pelo menos há 2 anos, tem que trabalhar com a educação de adultos. A acreditação será válida para toda a duração do programa, ou seja, até 2027. O plano Erasmus irá sendo atualizado ao longo do tempo pela organização, com o devido apoio do técnico da Agência Nacional, que acompanhará o vosso projeto. O financiamento é simplificado. O pedido de financiamento, ou seja, a candidatura orçamental, será feita numa segunda fase, que é esta agora, de 23 de fevereiro, uma vez que a candidatura à acreditação foi em outubro passado. E nesta primeira fase a organização focou-se apenas na parte dos conteúdos do seu plano Erasmus, naquilo que queriam desenvolver, e agora nesta segunda fase, se forem aprovados, preocupam-se então com o pedido de financiamento. Desculpa. Caso sejam aprovados na acreditação, também nunca mais terão de se preocupar com os conteúdos deste tipo de candidatura, terão apenas de se preocupar com o pedido de financiamento anual, caso queiram solicitar financiamento todos os anos, que também não é obrigatório. Apresentamos agora a acreditação do coordenador de consórcio, o outro tipo de acreditação. O prazo é o mesmo, será no mês de outubro de 2022. A finalidade deste formato é alargar o alcance do programa Erasmus e atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor. Não há dúvida que quem é coordenador de um consórcio tem um grande desafio em mãos, mas que trará certamente benefícios a longo prazo para todos os intervenientes da parceria e não só. Regras e princípios, muitos já foram aqui falados, porque é impossível às vezes não falarmos de certas definições e não referirmos outras. Ser coordenador de consórcio já existe na acreditação, já tinha dito. Uma entidade só pode ter um consórcio por setor educativo. A dimensão do consórcio é flexível. O consórcio pode ter no início, por exemplo, 4 instituições e mais tarde poderão entrar mais 2. O número limite de instituições no consórcio são 2, o coordenador e um membro, ou seja, no início o limite, existe um limite, o coordenador e um membro. É possível alterar os elementos do consórcio, como os objetivos poderão ser alterados ao longo dos anos do projeto, poderá dar-se o caso, por exemplo, de uma instituição já não fazer sentido permanecer no consórcio por esses objetivos terem sido alterados, por exemplo, ou por outras razões que se encontrem no decorrer do projeto. A acreditação como coordenador de consórcio não poderá ser transferível para outro parceiro, sendo coordenador do consórcio será coordenador para sempre.
O plano é evidentemente mais estratégico, uma vez que engloba não só a instituição coordenadora, mas um conjunto de organizações que dependem também desta figura do coordenador. E existe um grande enfoque nos newcomers. Ser parceiro de um consórcio de mobilidade existente, aquilo que já falei anteriormente, se a vossa organização não está preparada para ser coordenador de um consórcio, mas gostaria de participar para observar práticas e ganhar mais experiência, esta também é uma oportunidade. Aqui não é necessário a candidatura, e é por isso uma forma mais simplificada de entrar no programa, uma vez que dispensará a parte burocrática, como o formulário de candidatura, a previsão do plano, por exemplo, pois tudo ficará nas mãos do coordenador. Um parceiro de consórcio tem de ter um OID, que é um número de identificação da organização. Todas as instituições que participam nestes projetos têm de ter um. É um número único, pelo que aconselhamos que antes de o fazerem, deverão sempre confirmar junto da vossa organização se já têm um. O parceiro de consórcio só será identificado pelo coordenador de consórcio na fase de pedido de financiamento. Na fase de candidatura à acreditação ao coordenador, não necessita ainda de ter estas instituições definidas. As organizações parceiras do consórcio também passam pelo processo de elegibilidade. Podem ter um projeto adicional de curto prazo, uma vez que não são acreditados, e uma organização parceira de consórcio pode ser mesmo no máximo de 2 consórcios por setor. Quer isto dizer que, se tiverem, por exemplo, programa educativo para o setor de educação de adultos e um programa, por exemplo, educativo no setor do ensino escolar, poderão ser parceiros de 2 consórcios em cada setor, fazendo parte de 4 projetos. O que é financiado? Espera-se que sejam as rúbricas habituais e mais algumas, tendo em conta as novas possibilidades de atividades previstas. A viagem, e dentro da rúbrica viagem temos agora as que são consideradas ecológicas e que vêm ao encontro de uma das grandes prioridades deste novo programa, que é o ambiente e a sustentabilidade, e que também vão ao encontro das normas de qualidade. Por isso, são consideradas viagens ecológicas todas aquelas que a maior parte do trajeto é feito em meios de transporte de baixas emissões, como por exemplo o autocarro, o comboio, o automóvel partilhado, são exemplos. Também é financiado o apoio individual, a alimentação, alojamento, transportes locais, por exemplo. As propinas dos cursos de formação, continua a dar-se financiamento também para o apoio à organização do projeto. E aparecem novas fontes de financiamento para o apoio à inclusão. Apoio para as instituições que levam pessoal educativo ou aprendentes com menos oportunidades em mobilidade. Temos também o apoio para as visitas preparatórias e temos apoio para a preparação linguística. Continua a existir também financiamento para os custos excepcionais para viagens onerosas, para garantias bancárias, neste caso as garantias bancárias para instituições privadas e para a mobilidade virtual. Claro que o financiamento vai ao encontro das atividades solicitadas e dos objetivos da vossa instituição, né? De tudo aquilo que vocês vão pedir em fase de candidatura. Por exemplo, uma instituição não terá financiamento de uma visita preparatória caso não solicite em candidatura ou caso o avaliador considere que não se adequa aos objetivos e às necessidades da vossa instituição. Portanto, tudo está relacionado com os objetivos e com as atividades que vocês solicitam. Muito importante, antes da candidatura, a leitura obrigatória do convite à apresentação de candidaturas e do guia do programa. Não é necessário ler todas as páginas do guia, mas muito importante é ler as páginas referentes ao setor de educação e à ação a que se candidatam. Lá poderão encontrar
de uma forma bastante clara e precisa toda a informação que aqui estamos a falar. Ler também a parte C do guia, as informações aos candidatos, que têm informação muito pertinente relativamente às regras e a tudo aquilo que vocês necessitam saber para começarem a fazer a vossa candidatura. A plataforma Erasmus and European Solidarity Corps é nova e deverão também investigar, porque é a plataforma onde se encontram os formulários de candidatura disponíveis e por onde conseguem também chegar mais facilmente a outras plataformas europeias, nomeadamente a ORS. Na nossa página, se vocês forem ao separador Erasmus 2020-2027, vocês têm 3 retângulos azuis. E nesses 3 retângulos azuis tem esta documentação que eu frisei aqui e tem também o acesso a esta plataforma. Prazos de candidatura. Projetos K1 de curto prazo, KA 122, 23 de fevereiro, até às 12 horas de Bruxelas. 11 horas aqui em Portugal continental, 10 horas nos Açores, não esquecer. Candidaturas a financiamento para projetos acreditados, KA 121, o mesmo prazo, 23 de fevereiro, estamos próximos, a data está próxima, as mesmas horas. Não esquecer que estas últimas candidaturas, KA 121, são apenas para as organizações que estão neste momento a aguardar a saída dos resultados da sua candidatura à acreditação. Caso fiquem aprovados, pedirão financiamento agora. O convite anual saiu dia 24 de novembro de 2021, tal como disse, está publicado na nossa página da Agência Nacional. Para se candidatarem à acreditação, o prazo é 19 de outubro de 2022, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal e 10 horas dos Açores. As horas são sempre as mesmas. Ainda falta algum tempo, mas na altura também se farão sessões de apoio a este tipo de candidaturas. Caso tenham curiosidade em espreitar, temos algumas sessões gravadas das reuniões de apoio que fizemos no último ano. Eu penso que serão no YouTube que estão e poderão espreitar e visualizar aquilo que se pretende com este tipo de projeto. Para além desta sessão de hoje, temos outras sessões de divulgação e apoio previstas. Dia 28 de janeiro, a sessão de apoio às candidaturas KA 122 aos projetos de curto prazo, onde abordaremos o formulário de candidatura, dando algum apoio no seu preenchimento. Às 14h30, temos uma sessão comum, adulto, escolar e profissional, uma vez que a informação que iremos transmitir é comum a todos os setores, que será um apoio aos candidatos nas plataformas da ORS, da Solidarity Corps, e às 15h15 faremos uma sessão dedicada a cada setor, uma sessão por setor, em separado. Dia 1 de fevereiro, temos as sessões de apoio a candidaturas a pedidos de financiamento, só para instituições acreditadas, das 14h30 às 16h. É uma sessão que será comum a todos os setores. Podem fazer o vosso registro através da nossa página. E temos ainda as nossas famosas sessões 1 hora Erasmus, que são sessões de esclarecimentos de dúvidas a candidatos. Neste caso, irão ser feitas para projetos de mobilidade a curto prazo, KA 122. Isto porque o KA 121, pedido de financiamento, é muito simples, não há que ter muitas dúvidas, porque no fundo é só pedir as atividades e colocar o número de pessoas. O KA 122 nesta fase é mais complicada, porque tem que fazer a parte do plano do Erasmus. E por isso nós abrimos estas sessões. Não precisam de se registar, terão apenas de ir à nossa página e aceder ao link, que irá ser, ainda não foi colocado, mas em breve será colocado pela nossa equipa de comunicação. É uma sessão onde poderão entrar e estará um técnico ou mais a esclarecer todas as questões que tenham nestas fases. As sessões realizar-se-ão no dia 9, 15, 21 de fevereiro, a horas diferentes, para conseguirmos chegar a um maior número de pessoas, tendo em conta a sua disponibilidade. E serão abertas apenas
só estamos a planear ainda para a educação de adultos. Os candidatos deverão obter o EU Login para criar o seu perfil junto da Comissão Europeia e, após este procedimento, criar uma identificação de organização, um OID, para a candidatura ao presente convite na ORS, ou seja, no Sistema de Registro de Organizações. Acredito que muitos de vocês já conhecem e já fizeram este OID. Os candidatos que já participaram no programa Erasmus 2014-2020 devem utilizar o seu OID atual e não devem registar-se novamente. Os candidatos que já participaram no programa Erasmus terão que tenham um PIC, que era o código de identificação do participante anteriormente utilizado, não devem registar-se novamente. As suas organizações receberam automaticamente um OID e podem consultar-o nesta mesma plataforma do Sistema de Registro de Organizações. Como este PowerPoint irá ser partilhado, vocês depois poderão aceder através destes links que estão aqui. Não esquecer que aqui também na ORS que deverão colocar os documentos obrigatórios que mais tarde virão a validar a vossa instituição no nosso sistema, formulários de identidade legal e financeiro e respectivos anexos de comprovativos. Quem tem documentos anteriores a maio de 2020 deverá atualizar os documentos na referida plataforma. A nova plataforma Erasmus, and European Solidarity Corps, é a tal nova plataforma que falei anteriormente, onde se encontram os formulários. As plataformas online de apoio são importantes em todas as fases do projeto, mesmo desde a fase de candidatura. São plataformas de divulgação e pesquisa de documentação, boas práticas, oferta de cursos, entidades de acolhimento, apesar de haver plataformas específicas aos setores, devem consultar todas, porque é bastante enriquecedor para tirarem ideias para os vossos projetos. A EPAL é uma comunidade multilingue de adesão livre para professores, formadores, investigadores, académicos, e todos quanto exerçam um papel profissional na área da educação de adultos na Europa. Faz parte da estratégia da União Europeia para promover mais e melhores oportunidades para a aprendizagem para todos os adultos. Erasmus Mobility é uma plataforma que facilita a procura de escolas profissionais que ajudam a organizar estágios para estudantes e professores da União Europeia, bem como em países associados ao programa Erasmus+. Temos a School Education Gateway. O portal de educação escolar centra-se na ação europeia para as escolas, aproximando políticas e práticas a professores. No entanto, também tem um leque de cursos que estão direcionados à educação de adultos. Para além disso, também fazem sistematicamente ações de formação transversais para ambos os públicos. Portanto, é uma plataforma que incentiva a cooperação entre as organizações e ajuda-vos a desenvolver os vossos projetos. O documento Europass Mobilidade é um documento de registro de conhecimentos e competências adquiridos no país europeu, serve para reconhecer as vossas aprendizagens, se decidirem fazer job shadowing, missões de ensino e até cursos de formação, é um documento que poderá validar essas aprendizagens. Portanto, é uma plataforma que deverão utilizar antes de fazer as vossas mobilidades e depois, portanto, é muito importante. E temos a plataforma de resultados Erasmus, que é uma plataforma que oferece uma visão abrangente de todos os projetos financiados pelo programa e para inspirar-vos onde estão e para verificarem onde estão as histórias de sucesso e de boas práticas que estão normalmente sinalizadas. Muitos de vós muitas vezes nos contactam a perguntar onde é que nós podemos encontrar projetos da nossa temática. Esta plataforma de resultados ajuda-vos a encontrar esse tipo de instituições. Já estou a terminar.
Já de seguida, e depois de um pequeno intervalo de 10 minutos, que vamos fazer agora, a minha colega Eugénia Inácio irá falar sobre a ação-chave 2, parcerias para a cooperação no setor da educação de adultos. Da nossa parte, equipa K1 Adultos, por agora é tudo. Alguma questão, por favor, coloquem no Padlet para que possamos responder. Até já e um resto de boa sessão. Então, vamos recomeçar esta sessão de divulgação para o setor educativo e educação de adultos. Recordo que o meu nome é Eugénia Inácio, integro também esta equipa da educação de adultos, como já foi referido no início, em que estou com a parte da ação-chave 2, cooperação entre organizações e instituições. Também recordo uma vez mais que temos o Padlet. Não façamos do Padlet uma barreira à comunicação. É uma ferramenta nova, pelo menos a agência começou a utilizar agora nestas últimas sessões, mas que é importante porque concentra toda a informação que nós temos sobre a sessão e que pode ser consultada posteriormente. As questões devem ser colocadas, é muito fácil aceder, clicar no link e é intuitivo, portanto, facilmente conseguem colocar as questões. Queiram fazer, por favor, para que as vossas questões são as dúvidas também das outras pessoas e que possamos todos depois, posteriormente, entrar no Padlet novamente, fazer a consulta da documentação e dessas perguntas e respostas. Os slides serão também disponibilizados posteriormente e temos que avançar porque a sessão, não terminando na hora acordada, poderá dar aso a que não tenhamos a nossa intérprete de língua gestual, a Andreia, para a conduzir até ao final da sessão. Sem mais demoras, os pontos que eu vou abordar, portanto, gostaria de fazer uma panorâmica do programa Erasmus+, Educação e Formação, bem como referir parte dos países elegíveis que já foi também aqui mencionado, mas que vou reforçar aqui para a ação-chave 2. Uma vez mais também vou querer mencionar no âmbito das parcerias para a cooperação, o que é que se entende por cada uma destas parcerias. As prioridades para a ação-chave 2 são muito importantes. O ponto da inclusão e equidade é algo que também gostaria de reforçar para que seja visível nos vossos projetos na ação-chave 2 e depois alguns pontos a saber antes de apresentar uma candidatura. Ora bem, aqui esta imagem, que quem já nos está a seguir nas outras sessões já conhece, entendo que é uma espécie de, diria eu, fotografia panorâmica do programa para a educação e formação, porque, de alguma maneira, estrutura-o e dá visibilidade àquilo, todas aquelas folhas, inúmeras folhas do guia do programa Erasmus+, e que, de alguma forma, cria-nos uma imagem do programa na nossa cabeça. Aqui estão mencionadas duas ações-chave das três que o programa integra, precisamente porque estamos a falar aqui da educação e informação, em que, basicamente, o que esta imagem pretende fazer, para além de criar essa visualização nas vossas mentes, é espelhar aquilo realmente que está sob a nossa gestão. Se repararem, temos aqui na cor azul as ações que estão sob a gestão das agências nacionais. Existem agências nacionais em todos os países do programa, e até pode existir mais do que uma, como é o caso de Portugal. Portugal tem esta Agência Nacional para a Educação e Formação e também a Agência Nacional para a Juventude, sediada em Braga. Depois temos a outra parte aqui do programa, que está centralizada na Comissão Europeia, em que conta com a ajuda da Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, para fazer a gestão dessas ações. E, portanto, qualquer candidatura a estas ações a cinzento terão que ser remetidas diretamente para a Comissão Europeia através da Agência Executiva. E nunca é mais também realçar esta nota: quem apresenta as candidaturas às agências nacionais são sempre as instituições. Naturalmente que os indivíduos também podem apresentar
candidaturas, mas não, nem à Agência Nacional, nem à Comissão Europeia diretamente, terão que fazê-los através das próprias instituições onde têm o seu ligação, a sua ligação, e, portanto, têm que, através dessas instituições, saber como é que podem participar no programa Erasmus+. Este slide, de uma maneira, também já foi referido atrás, em que recordo que temos os Estados-membros da União Europeia e os 27 a participarem também na Ação-Chave 2. Depois temos também os países terceiros associados ao programa. Reforço aqui a terminologia, de uma forma bem mudando quase de geração em geração, ou mesmo às vezes de um call, de um convite para outro convite. Portanto, os países terceiros associados ao programa são 6 e são os 3 países da EFTA e do Espaço Económico Europeu, a Islândia, Liechtenstein e Noruega, e depois tem mais os outros 3, que são países candidatos, a Turquia, a Sérvia, a República da Macedónia do Norte, que também podem participar no programa, e por fim, ao contrário da Ação-Chave 1, aqui na Ação-Chave 2, podem ir mais longe, para além da Europa, em que temos os países terceiros não associados ao programa. Com algumas nuances, estes países do resto do mundo estão divididos por regiões, o guia dá essa informação, e em algumas situações poderão haver até alguns condicionalismos na participação e noutras situações também com algumas reservas. Portanto, mais informação terão que efetivamente tomar conhecimento no guia ou fazer um contacto junto da agência. Este é o lá, os 27 e os 6 fazem 33 países em que podem ponderar onde querem cooperar, com quem é que querem cooperar. É um número bastante alargado, e já para não falar do resto do mundo. Contudo, estes países terceiros não associados ao programa não podem apresentar candidatura, portanto, não poderão ser coordenadores e só têm esta participação ao nível da condição de parceiros. Isto é importante também reterem. Entrando agora exatamente aqui nas parcerias, as parcerias podem verificar, como eu já referi, que temos aqui ações centralizadas e descentralizadas. Ao nível das parcerias, não existem só as parcerias para a cooperação, é importante que fiquem com esta noção, existem também as parcerias para a excelência e as parcerias para a inovação, mesmo não estando só neste setor educativo, nos outros setores, só para ficarem com esta ideia. Contudo, aqui o que nos interessa naturalmente serão as parcerias para a cooperação, que depois temos, dentro destas, as parcerias de cooperação. Reparem efetivamente aqui na proposição que faz toda a diferença, e nas parcerias de pequena dimensão. Estes dois tipos de parcerias estão a ser geridas pelas agências nacionais e, portanto, as candidaturas são feitas diretamente nessas agências nacionais. Temos 2 tipos, como eu acabei de referir. Basicamente, o que difere de uma e da outra tem a ver com os objetivos, tem a ver com a composição dessas parcerias e também da experiência dos seus participantes. Aqui neste slide também indica o código, que é algo também que devem interiorizar, KA 220 ADU, que significa Adult, e KA 210 também da educação de adultos. Portanto, são ações-chave que existem também nos outros setores e, portanto, o código é semelhante, difere efetivamente pelo setor. E para um formulário de candidatura poderá fazer toda a diferença, porque se enganarem na utilização do formulário, poderá levar à rejeição da candidatura. Portanto, é preciso realmente ter atenção a isto. Depois, ao nível dos objetivos destas parcerias para a cooperação. Naturalmente, a esta altura já sabemos o que é que se pretende com a ação-chave 1, não é? Com as mobilidades, e agora este slide pretende explicar-vos um pouco estas parcerias, este tipo de parcerias, para que também possam optar como é que querem entrar no programa, se é através primeiro de uma ação-chave 1, se é ou através de uma ação-chave 2, isso depende muito da vossa estratégia de atuação, não há uma regra, portanto, convém entender o que é que uma e outra significa, para poderem naturalmente
escolher qual a ação-chave que querem começar, ou que querem continuar, ou até às duas, porque não? Relativamente às parcerias de cooperação, de alguma maneira, o que eu vou referir agora também tem a ver com as parcerias de pequena dimensão. Mas aqui foca-se muito mais, obviamente, nestes objetivos. E, portanto, se pretendem aumentar a qualidade do trabalho que levam no âmbito da educação e formação nas vossas instituições, das suas atividades e práticas, se de facto querem aumentar esta qualidade na educação de adultos, por aqui talvez seja a melhor via. Se pretendem desenvolver novas práticas e métodos, estamos a falar aqui da parte da inovação, novas metodologias, novos cursos, enfim, ou também se a ideia será reforçar as redes que já existem, né, e que querem integrar novos elementos ou reestruturar essas redes, poderão ainda ponderar também a aumentar a capacidade para conseguirem operar em conjunto com outras instituições congêneres ou diferentes a nível transnacional, e até porque não entre setores educativos. Será uma parte interessante também começar a desenvolver projetos que, de alguma maneira, interliguem os setores educativos. Não é algo que sempre foi incentivado, mas que está sempre aqui presente, não é? Que os projetos não se foquem só num setor educativo, mas que possam ser transferidos também para outros setores. Outro motivo que poderá levar a quererem optar pelas parcerias será impulsionar a internacionalização das vossas atividades. Se a ideia efetivamente já tem, enfim, uma certa qualidade, ou mesmo porque querem aumentá-la, querem oferecer os vossos serviços a uma comunidade mais alargada, então o programa Erasmus+ poderá ser uma ajuda para que possam fazer esse contacto com o exterior. Depois também pode ser a questão de quererem comparar ideias práticas, não é, entre outras instituições para conseguirem trazer mudança e transformação nas vossas organizações, não só na própria organização, como também nos indivíduos que a compõem. Portanto, as parcerias de cooperação, se de alguma destas objetivos os servir, é por aqui que devem fazer a vossa aposta e desenvolver um projeto. Se, por outro lado, estamos a iniciar, gostaríamos de fazer isto tudo, mas queremos fazer isto por partes, queremos fazer isto devagar. Então, pensar numa parceria de pequena dimensão. Aqui, a ideia, de facto, quando a Comissão criou estas parcerias, foi com a intenção de chegarmos às organizações com menos experiência, com organizações que nunca tinham realmente experienciado trabalhar no programa. E, portanto, por que não realmente, então, entrarem primeiro por aqui? E com isto, procura-se, naturalmente, reduzir as barreiras de acesso ao programa de candidatos de pequena dimensão. Muitas vezes estamos a falar, ao nível da educação de adultos, como já foi também aqui referido, a um público muito heterogéneo. Nós temos todo o tipo de instituições, de uma maneira que passam-se um saber, e muitas vezes focam-se muito em públicos como as associações que dão grande apoio às suas comunidades. E muitas vezes são tão pequenas, com tão poucos recursos, que poderá encontrar alguma dificuldade na participação no programa. Ora, através das parcerias de pequena dimensão, tenta-se facilitar, de facto, essa participação. E isso vai contribuir para um primeiro passo dessas instituições para a cooperação a nível europeu. Não é? Novos horizontes se poderão abrir quando se pensa que estão tão longe, e com as parcerias de pequena dimensão vamos criar aqui uma proximidade. Depois pretende-se também apoiar a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades, e que são grupos, às vezes, que se consegue trabalhar melhor localmente, não é? Com as comunidades próximas das organizações. E, portanto, essas pequenas instituições muitas vezes trabalham bastante bem nesse nível, e que, desta maneira, podemos estar a criar oportunidades também para estes grupos-alvos com menos oportunidades. Por fim, há também a intenção de, por vezes, apenas promover a cidadania europeia e trazer a dimensão europeia ao nível local. Portanto, queremos realmente unir os cidadãos com mais conhecimento e
com isto fazer com que eles tenham mais opinião, sejam mais críticos e possam assim, de alguma maneira, trazer outras experiências a nível local. Comparando aqui as duas tipos de parcerias, temos aqui ao nível do orçamento, se repararem, há aqui de facto uma semelhança, atualmente é a grande novidade, que é o facto das parcerias de cooperação passarem também para a lógica do lump sum, portanto do montante fixo, assim como já se fazia para a pequena dimensão. Agora, se repararem nos valores, eles diferem. Tudo aquilo que eu referi está um pouco ligado com isto, não é? As pequenas dimensão, projetos mais simples, para não criar barreira, os projetos de cooperação com mais ambição, a inovação está associado, queremos de facto ir para um maior número de parceiros, enfim, de facto tem aqui estas possibilidades para refletir e fazerem a vossa escolha. Na duração também há diferença, naturalmente, portanto um projeto de cooperação demora mais tempo a desenvolver, portanto será no mínimo de 12 meses e no máximo de 36 meses, perdão. Ao nível da pequena dimensão, temos no mínimo 6 meses apenas, até 24 meses. O número de organizações também difere. Temos aqui para as parcerias de cooperação um mínimo de 3 organizações de 3 países do programa diferentes, portanto, neste aspecto tem que garantir que os 3 países do programa diferentes só existem e, portanto, só a partir daí poderão considerar países terceiros não associados ao programa, ao passo que nas parcerias de pequena dimensão temos que nos focar apenas nos países participantes no programa e, portanto, no mínimo são 2 organizações de 2 países diferentes do programa. E não há máximos, naturalmente, que a verba e aquilo que pretende atingir e realizar irá condicionar também o número de participantes. Tudo aquilo que eu já referi está aqui também uma vez mencionado e refletido, mas há aqui uma situação, ou pelo menos 2, que gostaria de alertar, que é a questão da prioridade. Na ação-chave 2 é fundamental que comecem a ponderar na ideia de projeto com base nas prioridades. E têm sempre que focar uma prioridade, ela pode ser horizontal ou, no mínimo, uma prioridade de dedicação de adultos. Se optarem pelas parcerias de cooperação, também é importante saber quando é que o vosso projeto pode depois dar início, se aprovado. Ora bem, será sempre entre 1 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Portanto, entre setembro e dezembro têm que ponderar quando é que querem começar o projeto, naturalmente focando o vosso cronograma com isso e com os objetivos que querem atingir e as atividades que querem desenvolver, é que vai ajudar a perceber quando é que o projeto pode dar início e será uma questão para responder à partida mais para o final, não é? Da preparação do projeto, da candidatura. Depois, fundamental, não é? Conheçam a data para submeter a candidatura. A data para as parcerias de cooperação é 23 de março deste ano. A hora também já é do vosso conhecimento, é sempre até ao meio-dia de Bruxelas. Portanto, já sabem onde se localizam, temos nacional, ao nível do país, a hora que têm que apresentar, até quando, não deixem para o último. Não é por uma questão de elegibilidade, porque até o último segundo são elegíveis. A questão é que a ferramenta pode, por vezes, ficar bloqueada com tantas pessoas, tantas instituições a tentarem aceder para submeter a candidatura, que podem ter problemas desnecessários. A ideia, de facto, é fazerem isto com mais tempo e não deixar para a última hora. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, repete também aqui a situação das prioridades, portanto, mais uma questão importante que têm que trabalhar antes de submeter a candidatura, e aqui o início do projeto poderá acontecer entre setembro e dezembro. Primeira ronda. Eu mudei rapidamente aqui o slide, já estamos aqui na segunda ronda, em que poderão, se eventualmente quiserem apresentar a candidatura na segunda ronda, os projetos poderão dar início depois entre janeiro e agosto de 2023. Portanto, será com mais tempo que poderão pensar numa candidatura ao nível da segunda ronda. E, portanto, os prazos, quando é que apresentam a candidatura, quando é que podem submeter a vossa candidatura. Temos aqui
o 23 de março de 2022, tal e qual como também para as parcerias de cooperação, mas também tem essa outra oportunidade que é ao nível, portanto, do mês de outubro a 4 de outubro de 2022. Atenção às horas, são iguais. Prioridades. Prioridades também já foi aqui referido na primeira parte desta nossa sessão, mas, como eu referi, há aqui esta ligação estreita que se quer entre o programa e as medidas de política a nível da ação-chave 2 são mais prementes. E por isso nós aqui alertamos também com mais alguma informação sobre estas prioridades. Então, ao nível das prioridades horizontais, importa referir aqui neste slide estas prioridades, porque os vossos projetos têm efetivamente que refletir, que vão abordar pelo menos uma, não é? Poderá ser prioridades horizontais e outras que eu vou referir, mas pelo menos uma, e portanto convém refletir o que é que elas significam para poder associar a vossa ideia de projeto no momento em que estiverem a construir o mesmo. Ora bem, ao nível da inclusão e diversidade, gostaria de vos dizer que a Comissão Europeia tem uma estratégia para todos os domínios do programa e que é para todos, sem exceção, para que possam participar no programa, e queremos convidar-vos a pesquisarem sobre essa estratégia para conhecer melhor. É suposto depois as agências nacionais desenvolverem também as suas próprias estratégias ao nível da inclusão e diversidade, como a agência já o fez e está disponível no site da agência, e com base nesta estratégia é suposto também depois as agências nacionais definirem planos de ação. Há, de facto, uma lista de obstáculos, depois quando conhecerem as estratégias que vão tomar conhecimento, a qual essa lista não é exaustiva, mas que serve de referência para medidas que prevejam adotar para aumentar a acessibilidade e a aproximação de pessoas com menos oportunidades. Ao nível da transformação digital, sublinha-se também a importância da educação digital para a transformação digital que a Europa necessita e que a pandemia Covid evidenciou ainda mais. Também aqui vos convidamos a ler o Plano de Ação para a Educação Digital 2021 a 2027, e com isto o programa visa apoiar este esforço no sentido de colocar os aprendentes, os educadores, os técnicos, os jovens e as organizações no caminho da transformação digital, com o aumento das suas competências. Para a prioridade do ambiente e combate às alterações climáticas, existe também a comunicação relativa ao Pacto Ecológico Europeu, com vista ao crescimento europeu, que também devem procurar conhecer melhor, naturalmente. E há aqui um reconhecimento importante do papel das escolas, das instituições de formação e das universidades no diálogo com os alunos, com os pais e a comunidade em geral, sobre as mudanças necessárias para uma transição bem-sucedida para a neutralidade carbónica até 2050. Ao nível da prioridade de participação na vida democrática, valores comuns e participação cívica, também importa dizer algo que muito tem a ver naturalmente com a participação limitada dos cidadãos nos seus próprios processos, nos seus processos democráticos e a sua falta de conhecimento sobre a União Europeia, sendo essencial ajudá-los a superar as dificuldades de envolvimento e participação ativa nas suas comunidades, ou mesmo na vida política e social da União. Cada vez se vê mais o desinteresse na política e, apesar de facto, muitas vezes, enfim, isto poder ser polémico, não deixa de conduzir a nossa vida e será importante que todos conheçam esse aspecto também. E a educação de adultos poderá dar de alguma maneira aí uma ajuda. Desta forma, em jeito de complemento da educação formal, a aprendizagem não formal pode melhorar a compreensão da União Europeia pelos cidadãos e promover um conhecimento de pertença à União, que é muito importante também. Então, para isto é necessário o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, o pensamento crítico e a literacia mediática, que poderá tudo isto ser inspirador para algum dos vossos projetos.
Naturalmente, as prioridades devem ser vistas por vós com atenção devida, para refletirem melhor como é que os vossos projetos podem ser construídos, mas não se esqueçam também do vosso comportamento no dia a dia, em que isto também é importante enquanto educadores e indivíduos na sociedade. Depois, a Comissão Europeia também convida as agências nacionais a estabelecerem as suas prioridades. São prioridades europeias em contexto nacional, na ação-chave 2. Estas prioridades foram definidas, enfim, como referido aqui a nível de Portugal, e temos, quando estiverem a construir os vossos projetos, poderão ter em conta a questão da internacionalização, sinergias através do reforço da complementariedade de utilização dos fundos, prevenção do abandono escolar precoce, apoiar o pessoal de educação e formação e a participação de instituições de menor densidade populacional e territórios ultraperiféricos. Portanto, estas foram as prioridades definidas por Portugal. Depois não se esqueçam, também já foi referido, não é, as questões das prioridades da própria setor, em que todas elas podem constituir uma inspiração para apresentarem os vossos projetos. Recordo aqui que a educação de adultos, de facto, com o programa Erasmus+, pretende aumentar a oferta no âmbito da educação de adultos e, sobretudo, uma oferta com qualidade. Pretende aumentar também a participação dos adultos neste setor e, naturalmente, que os educadores, o pessoal ligado à educação e à formação, devem estar munidos de competências necessárias para tal. E, portanto, através do programa também podem aumentar essas competências e, com isto, garantir que haja qualidade na educação de adultos. E, de alguma maneira, também preparar os cidadãos e em todas as gerações para poderem ser mais ativos na sociedade, na comunidade. Ao nível da inclusão e equidade, enfim, a ideia aqui, naturalmente, não é subtrair as outras prioridades. Aqui apenas é alertar-vos para esta temática que deve constituir os vossos projetos e que também tem sido alvo de alguma preocupação da parte da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, porque já tem um grupo de trabalho que trabalha com estas questões desde 2015 e, portanto, refere sempre a necessidade de se focarem nesta forma de estar, que tem em vista a inclusão e a participação. Com isto, naturalmente, o que é que se quer? Quer-se promover um programa que promova a igualdade de oportunidades e de acesso. Pretende-se que as organizações dos participantes com menos oportunidades possam ter ao seu dispor mecanismos e recursos que o programa ofereça e que as organizações devem adotar uma abordagem inclusiva. E por isso, quando pensam em inclusão, devem pensar no quê? Devem ter em mente que a inclusão significa trazer indivíduos ou grupos tradicionalmente excluídos a participar em processos, nas atividades e na tomada de decisão ou de políticas, de forma a partilhar o poder e garantir a igualdade de acesso a oportunidades e recursos. Cuidado, o que é que nós devemos refletir? Devemos refletir de que esta deve garantir um tratamento justo, oportunidades e acesso para todos os indivíduos, procurando identificar e eliminar barreiras que impedem a plena participação de alguns grupos e, naturalmente, que quando estiverem a preparar a vossa candidatura, convidamos-vos a fazer estas questões para que os vossos projetos possam ser o mais inclusivos possível. A questão da diversidade. Quando estou a preparar o meu projeto, devo ponderar quem é que está na sala. Entenda-se aqui a sala como o momento, o local de aprendizagem. Ao nível da inclusão, devem colocar a questão quem está a tentar entrar na sala e não consegue, para que o vosso projeto possa responder a esta questão. E também ao nível da equidade, a questão que se coloca é, ouvimos toda a gente, antes de submeter a candidatura, de pensar na ideia do projeto. Portanto, deixamos aqui esta sugestão para que consigam cada vez mais pensar em projetos inclusivos. Gostaria apenas de realçar aqui alguns aspectos antes de apresentar a candidatura.
ao nível do planeamento, portanto, antes de fazerem naturalmente a vossa candidatura, há uma série de questões a este nível que devem ponderar, portanto, não é automático esperar que saia o formulário de candidatura e submetê-lo, não. Lá aqui há um período de reflexão e convidamos a pensar, se possível, desta maneira, para que consigam apresentar um projeto com qualidade e, portanto, estas fases que são compostas por 4 momentos devem ponderar sobre o planeamento, onde definem as necessidades, né? Têm que fazer um diagnóstico de necessidades, os objetivos que pretendem atingir, bem como os resultados de aprendizagem e do projeto, o formato dessas atividades, um cronograma, portanto, será nesta fase que vão ponderar sobre estas questões. Ao nível da preparação, devem planear as atividades, então, depois com mais detalhe, elas já foram pensadas anteriormente, agora vamos preparar com mais detalhe, desenvolver um programa de trabalho, ver as questões práticas necessárias, tudo o que estiveram a refletir implica, confirmação dos grupos-alvo para as vossas atividades, ver a questão do mandato que vai ser necessário depois obter dos vossos parceiros, para que o coordenador possa representá-los, e, portanto, qualquer outro tipo de acordo que seja necessário. Ao nível da execução, refletir em que moldes vão realizar as atividades, com base no tal planeamento e na preparação. E, por fim, a questão do acompanhamento, que também é muito importante, que devem refletir sobre a avaliação das atividades e do seu impacto aos diferentes níveis. Queremos impacto ao nível local, regional, nacional e internacional, se possível, e também dentro das instituições, ao nível dos indivíduos e nas comunidades que os rodeiam, na sociedade em geral. Naturalmente que vão ter que partilhar depois também tudo isso e vão ter que pensar como é que vão utilizar os resultados do projeto. Portanto, aqui é fundamental que realmente ponderem sobre isto para que o vosso projeto traga um valor acrescentado e consiga ter qualidade para apresentar uma candidatura. Gostaria de reforçar aqui o que já também foi referido nesta plataforma de resultados Erasmus+, que deve ser vista como um ponto de partida. Muitas vezes pode ser visto como uma ferramenta para facilitar a procura de parceiros ou para ver que tipo de projetos já foram desenvolvidos. E é aqui que eu gostaria realmente de alertar. Para um projeto de ação-chave 2, se de facto pretendem algo inovador, devem verificar tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que já foi financiado. E, portanto, convidamos-os a fazer, antes de mais nada, quando estiverem a pensar num programa de um projeto de ação-chave 2, verificar o que é que já foi financiado. E, naturalmente, que vão se inspirar não só depois para novas ideias de projetos que daí podem advir, como também, se calhar, não precisam de desenvolver a ideia que tinham em mente, porque já foi desenvolvida, e, portanto, aí nessa plataforma vão obter muitas respostas a questões que se podem colocar no início da preparação de uma candidatura. Então, o que é necessário para apresentar uma candidatura? Já sei mais ou menos o que é que quer fazer, é a ação-chave 2, é a ação-chave 1, e não importa. Então, vamos tentar, como também já foi referido, ter um código OID, chamado OID, Organization ID, onde obtenho através do portal do Registro das Organizações, e vou poder ter a minha instituição registada junto à Comissão Europeia como uma instituição elegível para participar no programa, na ação-chave 2 pelo menos. Depois, verificar a conformidade com os critérios do programa, ao nível da elegibilidade, ao nível dos critérios de exclusão. Eu recordo na ação-chave 2, para ser elegível na participação, basta ser uma instituição legalmente constituída. Aqui não há a necessidade de ser uma instituição, como foi referido na primeira parte desta sessão, para a ação-chave 1, em que têm que atuar na educação de adultos, não é? Têm que ser ativos na educação de adultos. Aqui não é isso que se pretende, poderá ser uma instituição que não tem a ver com a educação sequer, mas que, obviamente, a valência, aquilo que realmente domina, é importante para atingir o objetivo do projeto. Depois, verificar as condições financeiras e operacionais, se de facto tem capacidade e recursos para levar avante um projeto como este. Recordo também que com esta nova forma de apresentar o orçamento através de uma lump sum, um montante fixo, naturalmente que o vosso projeto tem que estar muito bem estruturado,
porque quando não se tem, enfim, de uma maneira, rubricas orçamentais, como tinha antes, que vos ajudava a conduzir na construção de um orçamento, têm que refletir mais sobre, de facto, essas condições. E, portanto, é fundamental que, em qualquer dúvida sobre esta questão, contactem a Agência Nacional e, depois disto tudo, naturalmente, vão passar, então, a preencher o formulário de candidatura. O formulário de candidatura, portanto, como eu referi, nós vamos disponibilizar estes PowerPoints e, portanto, tem aqui links que depois é só aceder e facilmente chegam onde nós agora estamos aqui a referir, que é a plataforma Erasmus+, onde estão os formulários de candidatura. Apenas para vos dar uma ideia do aspecto, porque isto já é uma deixa para a próxima sessão, que vamos depois entrar sim no formulário de candidatura. Aqui deixamos apenas o caminho aberto para que depois possam explorar. Através aqui do portal da Comissão Europeia Erasmus+, têm as oportunidades, e é por aqui que devem começar. Depois de escolherem as oportunidades, vão ver que em cada setor qual é o convite à apresentação de candidaturas que está aberto. Ao nível de logótipo também podem, desde logo, enfim, não tem leitura, porque isto é só para dar uma ideia, mas que ao nível do logótipo, em azul, já sabem que está relacionado com a ação-chave 1, mobilidade, e o logótipo mais da cor alaranjada está relacionado com a ação-chave 2. E, portanto, com projetos de cooperação transnacional. Uma vez que depois entram nas oportunidades de cada setor, neste caso, se entrarem na educação de adultos, vai-vos mostrar quais são os convites que estão em aberto para as duas ações-chave. E é fundamental consultarem o guia do programa, é a Bíblia, que vos acompanha desde o início ao fim, assim como a nós também. Depois consultar os próprios sites, estar sempre a verificar o que é a Agência Nacional publica. O da Comissão Europeia também é importante, de alguma maneira nós também vamos refletindo algumas dessas informações da Comissão Europeia, e também a EPAL anuncia, publica informação muito pertinente para a educação de adultos. Recordar que vamos ter nas próximas sessões o apoio às candidaturas, portanto, até agora tivemos de alguma maneira estamos a fazer sessões de divulgação para esclarecer sobre como é que podem participar, que oportunidades é que o programa traz, e agora, nas próximas sessões, gostaríamos de ser um pouco mais práticos, tentaremos ver como é que é possível. À distância cria sempre alguns constrangimentos, mas a ideia é que depois nos ajudemos a preparar a candidatura com aspectos mais práticos. No dia 2 de fevereiro, temos a ação para a ação-chave 220, parcerias de cooperação para a educação de adultos, creio que é por todos os setores, este é para a educação de adultos, e as sessões de apoio de preenchimento de candidaturas para a ação-chave 210, parcerias de pequena dimensão, a 10 de fevereiro. Gostaríamos de receber as vossas candidaturas nos próximos prazos. Muito obrigada e boa tarde.